Boa tarde a todos. O objetivo de eu estar gravando para vocês esse tutorial é para tentar ajudá-los na compreensão da atividade avaliativa de geografia. Alguns alunos têm me enviado mensagem dizendo que está com dúvida, que não está compreendendo o que é para ser feito. Então essa é a atividade que vocês têm lá no Google Classroom. Um pouquinho aqui abaixo eu coloco para vocês um pequeno trecho de um texto falando sobre a questão da diferença e da desigualdade, né? O que é diferença, o que é desigualdade. Esse texto ele tem o objetivo de complementar a compreensão da formação do território brasileiro a partir daquele texto que eu passei para vocês, Brasil, Terra de Contrastes, né? E depois um complemento que foi Brasil, Terra de Contrastes e suas especificidades, né? Ou seja, as particularidades da formação do Brasil nesse mundo de contraste que vivemos, né? Do mundo da diferença, do mundo da desigualdade, né? O nosso país ele é formado como se fosse um mosaico. Para quem não se recorda o que é um mosaico, nós temos aqui uma imagem de um mosaico. São diversas pecinhas que somadas, que juntadas uma a outra, ela cria uma imagem, ela cria um desenho. No nosso texto Brasil, Terra de Contrastes, ele já apresenta o nosso mapa como se fosse um mosaico. A diferença e a desigualdade juntas, né? Formadas em diversos quadradinhos, somadas uma a outra, nós formamos o nosso país. Então vamos tentar entender a nossa atividade, né? Diz assim: com base na leitura do texto Brasil, Terra de Contrastes e suas especificidades, e no fragmento do texto reproduzido acima, que seria esse texto, discorra sobre a questão da alteração da paisagem cultural e do espaço geográfico em nosso cotidiano, tendo como causa a desigualdade. Então, quando ele diz assim, discorra sobre a questão, ou seja, faça uma dissertação, faça uma redação dissertativa, né, teça um comentário, uma opinião sua sobre a alteração da paisagem cultural e do espaço geográfico em nosso cotidiano. Então vamos tentar entender o que é paisagem cultural. Quando nós falamos em paisagem, lembramos já assim de imagem, né? Então nós temos aqui, olha, isso é uma paisagem natural. Aquilo que existe naturalmente, que não sofreu alteração do homem, que não teve a questão da humanização. Então nós chamamos isso de paisagem natural. O que nós chamamos de paisagem cultural seria a parte natural. Olha, você vê os verdes, né? As árvores, né? Em meio às árvores, a natureza, nós já temos a ação do homem, olha, igrejas, residências, né? Então essa é uma paisagem cultural. Nós temos a paisagem natural, que não sofreu a ação do homem, e nós temos a paisagem cultural, que é a paisagem que já sofreu a humanização, que já sofreu aquilo que o homem tem de técnica, que ele constrói, que ele desmata, que ele destrói para poder construir. Então isso seria uma paisagem cultural. A paisagem transformada pela ação do homem. A paisagem natural é aquela paisagem que não é transformada pela ação do homem. Vamos tentar agora compreender o espaço. Nós temos o espaço natural, que é como se fosse a paisagem natural, aquele espaço que ainda não sofreu a humanização, o homem ainda não entrou com as suas técnicas de construção, de plantação, de cultivo de terra. E aqui nós já temos um espaço geográfico, um espaço onde que já houve um desmatamento, a derrubada de árvores, né, para a construção das casas. Quando construímos uma casa em um campo que era natural, nós costumamos desmatar, né, tirar a mata primária, secundária, tirar as árvores, furar a terra para que possamos fazer o alicerce da casa. Nós trabalhamos com sonda, então nós transformamos o espaço de diversas maneiras. Então quando nós temos um espaço
transformado como esse, nós chamamos isso de espaço geográfico, que é a morada do homem, né? É aquele espaço que o homem transformou. E nós temos um espaço natural. Então, vamos tentar entender. Paisagem natural não tem transformação. Paisagem cultural, há transformação do homem. Espaço natural não tem transformação. Espaço geográfico já é transformado pela ação do homem. Então, voltando na nossa atividade, então vamos, discorra sobre a questão, vamos falar sobre a questão da alteração da paisagem cultural e do espaço geográfico em nosso cotidiano, tendo como causa a desigualdade. Então, como que a desigualdade ela transformou a nossa paisagem, como que a desigualdade transformou o nosso espaço geográfico? Quando nós lemos o nosso textinho do Brasil Terra de Contraste, nós percebemos que desde o início do período colonial, sempre tivemos uma questão de desigualdade. Nós distribuímos as terras aos portugueses que tinham dinheiro para montar seus latifúndios. Não demos as terras aos índios, que eram proprietários naturais. Exterminamos os índios. Transmitimos a eles diversos tipos de doença, como sarampo, como catapora. Trouxemos os escravos para cá de uma maneira extremamente rude, né, bruta. Então, o nosso país ele sempre foi construído através da diferença, através da desigualdade. Não uma diferença na questão positiva, mas uma diferença na questão negativa. Sempre no nosso país houve a luta pela liberdade. Quando nós tivemos a fuga dos escravos e a formação do Quilombo dos Palmares, nós percebemos também que houve uma transformação do espaço natural para um espaço geográfico, porque lá os escravos também desmataram e construíram as suas casas, né? Então eles transformaram o espaço natural em um espaço geográfico, mas também sempre marcado pela desigualdade, pela fome, pela falta de acesso à moradia, pela falta de acesso à educação, pela falta de acesso à saúde. Então, nós sempre tivemos um país de muita luta e um país muito desigual. Então, tendo em vista que a paisagem cultural é aquela paisagem natural transformada pela ação do homem, que o espaço geográfico ele é o espaço que ele era natural, o homem veio e transformou, né? Como é que a desigualdade transforma esse espaço? Então, se você tiver dificuldade de você comentar alguma coisa, olha que interessante uma transformação da paisagem e do espaço, do nosso espaço geográfico. A construção de favelas. Nós podemos citar o Rio de Janeiro, podemos citar outras coisas. Aqui nós percebemos a desigualdade, a diferença. Nós percebemos a alteração da paisagem natural para uma paisagem cultural. Nós percebemos as construções das residências, né, em meio à mata, e também nós temos aqui a transformação do espaço geográfico. Antes o espaço que era natural, agora se tornou um espaço humanizado, agora se torna a morada do ser, né? Aqui o homem habita, e habita diante da dificuldade, porque muitas pessoas aqui com toda certeza têm dificuldade de ir à escola, têm dificuldade de leitura, têm dificuldade de saúde pública, têm dificuldade de alimentação. Quando chove, muitas casas não têm uma cobertura legal, há a possibilidade de juntar água no alto da montanha, essa água vir abaixo e ter o problema do desabamento, que nós percebemos muito isso quando aumenta a quantidade de chuva. Então, essa seria uma forma legal de vocês estarem comentando, né? Como que a desigualdade transformou a nossa paisagem geográfica e a nossa paisagem cultural. A construção de favelas, a construção de moradias em cidades urbanas como São Paulo, como Belo Horizonte, muitas periferias construída dentro de reservas, né? Nós temos a construção de palafitas. Então, tem muitas coisas que nós podemos perceber a alteração da nossa paisagem natural e do nosso espaço geográfico através da desigualdade. A desigualdade levou o homem a buscar recursos para a sobrevivência. Então, acredito que dá para vocês terem uma ideia do que é para ser escrito, do que é para vocês debaterem, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que eu vou ter o prazer de ajudá-los, tá bom?
Agradeço a todos pela compreensão e pela atenção. Qualquer dúvida, estou aqui.